Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida familiar, que a paz de Deus, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida nesta tarde e noite desta quinta-feira, porque eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas o horário que Deus te proporcionar a oportunidade de você estar aqui assistindo essa programação, orando também conosco, que Deus possa derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus, no nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos algo da palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Logo após a palavra do Senhor, temos a oração da fé. E eu te convido, ouça a palavra do Senhor conosco, depois ore conosco, depois ouça um testemunho. Tudo isso é para a edificação da sua fé. Você que para um pouco, você que ouve, você que ora conosco, você que tem ouvido os testemunhos, tenho certeza que você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Tem pessoas que não têm paciência para ouvir a palavra, não têm paciência para ouvir um testemunho, não têm paciência para orar. Você está perdendo tempo. Mas quando você para um pouco, desacelera um pouco toda esta correria e para um pouco para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar com você e também para você falar com Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Não é verdade? Porque essa vida está tão corrida, tão imediatista, né? Tão corrido. Queremos resolver tudo na mesma hora, no mesmo dia. Aquela correria, não paramos. Precisamos parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Porque se nós não pararmos um pouquinho, nós não ouvimos a voz de Deus. Precisamos parar, deixar o nosso coração desacelerar um pouco, ficar um pouco tranquilo, ficar em paz de espírito, para ouvir a voz do Senhor. E isso faz bem para nós, né? Porque o mundo é uma correria de um lado para o outro, corre daqui, corre dali. Lógico, precisamos trabalhar, precisamos correr, mas tem momentos, irmãos, precisamos parar um pouquinho para ouvir o nosso Pai, para termos comunhão com Ele. Coisa boa e maravilhosa é quando falamos com o nosso Deus, quando temos prazer de estar na presença do nosso Deus, de parar para ouvir a voz do nosso Criador. Ele tem instruções para que nós possamos ter uma vida abençoada neste mundo. Muitas das vezes queremos ter uma vida abençoada, queremos ser bem-sucedidos, mas não queremos ouvir as instruções do nosso Deus. E lógico, Deus tem bênção para nós nesta vida e também no porvir. A maior benevolência, o maior presente que Deus nos deu foi a vida eterna em Cristo Jesus. E nós estamos aqui felizes, estamos contentes, porque sabemos que estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando para a eternidade com Deus. Enquanto isso, milhares de pessoas estão caminhando para a perdição eterna, caminhando para uma eternidade sem Deus. Que tristeza, irmãos. Que tristeza vai ser para aqueles que forem para a eternidade sem Deus. Nunca mais vão ter a oportunidade de chegar até Deus. Então, enquanto estamos vivos, dê valor na sua salvação. Dê valor naquilo que Deus tem proposto na sua vida. Dê valor para a sua vida espiritual. Dê valor para as coisas eternas. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui tudo passa. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo vai ficar tudo para trás. Mas as boas obras, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus vai nos levar às mansões celestiais. Que coisa maravilhosa. É uma escolha nossa, irmãos. Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém a servir Ele. Ele aconselha. Ele põe diante de nós dois caminhos. O largo, que leva para a perdição eterna, e o caminho estreito, que nos leva para a vida eterna com Deus. E eu estou pelejando, caminhando no caminho estreito.
Porque mesmo que seja estreito, mas é um caminho que nos coloca no céu. Agora o caminho largo, que coloca as pessoas no inferno, você vai de qualquer jeito, sem esforço nenhum. Você vai deitado, vai rolando, vai fazendo o que quiser, você vai para o caminho largo. O caminho largo é fácil. Agora o caminho estreito precisa de atenção. O caminho estreito precisa de cuidado. O caminho estreito precisa estar ligado com Deus. O caminho estreito precisamos de lâmpada e luz para os nossos pés, que é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque estamos caminhando, irmãos, num caminho estreito. E neste mundo tem muito toco no meio do caminho, tem muita pedra, tem muito embaraço, tem muito engastalho. E se nós não tivermos a luz da palavra, se nós não formos guiados pela lâmpada da palavra e a luz da palavra, nós tropeçamos e caímos. Lógico, se cairmos, Deus nos levanta. Mas é impossível caminhar num caminho estreito, escuro que é este mundo, sem tropeçar. Por isso que precisamos da palavra de Deus. Ela é como uma lâmpada. Ela é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. E nós vamos andando, iluminado pela palavra de Deus. O caminho é estreito. E o inimigo fica ao redor do caminho, tentando nos distrair, tentando nos tirar da presença de Deus, usando de todos os métodos e maneiras para nos distrair, para nos tirar da presença do Senhor. Mas quando somos, aleluia, quando estamos sendo guiados pela palavra de Deus, nós não caímos fácil. Nós conseguimos discernir, irmãos, o que é certo, o que é errado. Nós conseguimos julgar o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, por isso que a nossa vida tem de estar inserida na palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar inserida em nós. A palavra de Deus deve estar em nós e nós na palavra de Deus. Para nós não tropeçarmos nesse mundo. Para nós conseguirmos julgar as decisões que eu devo tomar. As decisões que eu devo tomar não devem contrariar a palavra de Deus, senão é laço. Pode até parecer bom, pode até parecer situações na sua vida que pareça ser bom. Pareça não é Deus que está preparando para mim essa situação. Mas analise essa situação, essa proposta, essa situação que chegou na sua vida, se ela contraria a palavra de Deus. Se contrariar a palavra de Deus é laço, é armadilha do diabo. Mesmo que pareça ser uma oportunidade do céu. Mas se contrariar a palavra de Deus, se prejudicar as outras pessoas, se isso te tirar da presença de Deus, se isso que você vai fazer com que pessoas entristeçam, que pessoas levam prejuízos, que pessoas sejam atingidas, direto ou indiretamente, corre que é laço. Corre que é o diabo que está pondo isso aí no seu caminho para te tirar da presença de Deus. Então, por isso que precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus para não cairmos em tentação. A falta do conhecimento bíblico, a falta do entendimento bíblico leva pessoas a fazer coisas bizarras. Leva pessoas a praticar coisas que a gente fica de boca aberta por falta de conhecimento, por falta de conhecer a Deus, porque nós conhecemos a Deus através da palavra. Aqui a Bíblia mostra a vontade de Deus para conosco. Aqui a Bíblia revela Deus de maneira que nós precisamos conhecê-lo. Não precisamos ir além da Bíblia. A Bíblia a Bíblia nos revela a suficiência que nós precisamos para nós chegarmos no céu. Então precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos conhecer a sua vontade. Precisamos conhecer a sua palavra para não sofrermos com as astutas ciladas do inimigo. É isso que ele arma todos os dias para você. Então talvez apareça você você que é um servo de Deus. Talvez um exemplo, talvez você está num lugar, num trabalho, no seu lazer, no seu comércio, fazendo
trabalhando, ganhando seu pão, e de repente, né, o inimigo prepara um laço para você com propostas indecentes, com proposta que vai destruir o seu casamento, com proposta que vai destruir a sua vida espiritual, a sua vida moral. Então toma cuidado. Então nós só vamos poder discernir o que é laço do inimigo ou não quando conhecemos a Bíblia, irmãos. Então precisamos conhecer a Bíblia. Você, mulher, também, quem sabe, o inimigo prepara um laço para você, para destruir o seu casamento. Prepara ali um usado dele, um servo dele, para tentar te iludir, para destruir o seu casamento. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher. Quem sabe o inimigo prepara uma mulher para destruir o casamento de você, homem que está me acompanhando. E mulher, talvez o inimigo prepara um homem para destruir o seu casamento. Isso não é de Deus, irmãos. Quando conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus, vamos ver que logo que isso é um laço. Às vezes parece algum negócio para a gente que parece que é Deus que preparou. Mas devemos analisar. Será que isso vai ser bom? Será que isso não vai prejudicar alguém? Será que isso não está custando algo para alguém? Será que isso agrada a Deus que eu estou fazendo? Porque Deus tudo vê, irmãos. Devemos fugir dos laços, devemos fugir da aparência do mal, devemos fugir das armadilhas do inimigo. E sem conhecimento bíblico não tem como. Quando conhecemos a Bíblia, quando a Bíblia passa a reger a nossa vida, irmãos, o inimigo ele tem dificuldade para nos atingir. Mas devemos conhecer e obedecer a palavra. E esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, eu amo esta passagem. Fala aqui de um centurião, Cornélio. Esse homem era chefe de 100 soldados e trabalhava para Roma. Diz assim: havia em Cesareia, uma cidade, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era um chefe de 100 soldados. Piedoso ele era, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que coisa tremenda. Este, quando a hora nona, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, quer dizer, Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado, imagina, teve uma visão de um anjo, ficou atemorizado e disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só como esse nosso Deus é maravilhoso. Falou para ele, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então aqui nós vemos um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que orava a Deus e dava esmola e de contínuo estava na presença de Deus. E tudo que ele estava fazendo estava diante de Deus, irmãos. Esse Deus a qual eu sirvo, esse Deus a qual você serve, tudo que você faz não precisa tocar trombeta, não. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, ele conhece, ele sabe de tudo, irmãos. Não, tudo que nós fazemos, podemos ficar tranquilo. Seja bom, seja mal. Deus vê. Deus sabe. Ele conhece. E ele está conosco. Tudo que fazemos, irmãos, está tudo diante de Deus. Por isso que eu volto a falar, precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, devemos lê-la. Devemos dedicar o nosso tempo na leitura da Bíblia, para que nós não erramos, para que nós possamos fazer as coisas certas, e estas coisas certas possam estar diante de Deus, sendo aprovado por Deus. E não é desculpa, irmãos. Tem muitas pessoas, eu não vou ler a Bíblia para mim não ter conhecimento, para não ser cobrado. Isso é um erro grave, é errado pensar desta forma. Porque do que adianta você viver na ignorância bíblica e continuar errando?
continuar sofrendo, continuar sendo o capacho de Satanás, continuar sendo humilhado pelo diabo. Já disse, quando a Bíblia nos dá conhecimento para nós julgarmos o que é de Deus e o que não é de Deus. E coisa boa é quando pomos a palavra de Deus em prática. Não adianta conhecer, eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Por que que Jesus condenou os religiosos da época? Porque eles eram hipócritas, eles eram atores. Porque eles pregavam uma coisa, falavam uma coisa e não viviam. Deus condena a hipocrisia. Temos que ser verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Se tiver que falar não, falamos não. Se tiver de falar sim, falamos sim. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Né? Tem pessoas que não conseguem falar não, mas depois fica reclamando. Então, já que você não vai poder fazer a coisa da maneira de não estar no seu alcance, a pessoa que te pedir algo, ou algum favor ou algo, fala não. Melhor falar não do que falar sim e depois ficar murmurando. A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Então, o que me chama a atenção, este homem, que era um estrangeiro, não era israelita, mas o que ele era? Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Um anjo veio ao encontro da oração deste homem. Deus enviou um anjo do céu para instruir este homem. O anjo não pregou para ele, porque ainda, mesmo que ele era um homem que fazia esmola e de contínuo orava a Deus, ainda lhe faltava algo. Ainda faltava ele aceitar o sacrifício de Cristo. Ainda ele não estava salvo, ele precisava, porque o homem somente é salvo através do sacrifício de Cristo. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Então ainda lhe faltava alguma coisa. Aí o anjo veio lá do céu e falou com ele, manda chamar Pedro. O apóstolo Pedro, ele mandou chamar. Pedro instruiu ele e ele foi batizado no Espírito Santo. Foram batizados nas águas e uma família que foi salva. É assim, meus irmãos. Quando somos sinceros, mas o que esse homem chama atenção? Ele era sincero. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus. E ele fazia oração, ele de contínuo orava a Deus. Olha só, quando nós somos sinceros, somos piedosos, temente a Deus, o céu se move ao nosso favor. Para a salvação dessa família, Deus enviou um anjo lá do céu. O anjo veio e instruiu ele para chamar Pedro. Que coisa, Maria. E o anjo falou para ele, o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, irmão. Tudo que nós faz está guardado, tudo que você faz para a obra de Deus. Tudo que você faz na ação social, tudo que você ajuda as pessoas, está diante de Deus. Por isso que eu falo, não precisa tocar trombeta. Deus vê tudo, está tudo creditado lá no céu. Você vai receber a sua recompensa. Tudo que fazemos, irmãos, bom ou mal, está diante de Deus. Ele vê tudo. E muitas das vezes o inimigo fala para nós, sopra no nosso ouvido. Não adianta você ir na igreja, não adianta você ajudar os outros, não adianta você orar, não adianta você ser piedoso, piedosa. Ninguém está vendo, irmão, não preocupe. O que você faz, o importante é Deus ver, não é o homem. Tem pessoas que ficam querendo aparecer, quer ser aplaudido, quer ser ovacionado o seu nome, quer aparecer. Isso, ele já está recebendo o galardão dele aqui nessa terra. Então faça tudo em secreto. Mas o Deus que vem em secreto, o Deus que recompensa em secreto, ele te vê. Então não preocupe se o homem e a mulher não está reconhecendo aquilo que você faz diante de Deus. Preocupe se Deus está vendo. Preocupe com Deus. E Deus vê, irmãos. Este homem, ninguém sabia, talvez, que ele era um homem que orava, de contínuo orava a Deus, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas Deus sabia. Para salvar essa alma, essa família, porque a família dele foi salva, Deus enviou um anjo para instruí-lo. A gente entende aqui que Deus sempre vai usar o homem. Por isso que eu não acredito que Deus envia algum anjo para pregar o evangelho para pessoas, para ensinar
as pessoas em alguma determinada religião não acreditam. Deus sempre vai usar pessoas. Deus enviou o anjo e o anjo falou para ele, ó, manda chamar Pedro. O anjo não pregou para ele. O anjo só falou, as suas orações e as suas esmolas estão em memória diante de Deus. Só isso. Manda chamar Pedro. E Pedro veio e pregou para ele. E ele aceitou Jesus, recebeu o batismo no Espírito Santo. Ele e a casa dele foram batizados nas águas e foi uma bênção. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz quando somos piedosos, somos temente a Deus, quando nós somos misericordiosos, porque esse homem, ele dava muitas esmolas, ele era um homem que tinha condições, era rico, e ele era misericordioso. Ele dava esmolas para as pessoas e de contínuo orava a Deus. E todas essas obras estavam diante de Deus. Mas lhe faltava ainda ele aceitar Jesus como Salvador. Ele faltava-lhe algo. Ele entregar a vida para Jesus. Por isso que nós aprendemos que as nossas boas obras não salvam, irmãos. As nossas boas ações é bom, mas ainda falta algo. Quando damos esmolas, quando fazemos as nossas orações, quando somos generosos, isso não é suficiente, porque nós não justificamos nós mesmos. Precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Por isso que ele morreu na cruz. Quando aceitamos Jesus como Salvador, aí sim, o preço está pago. A ira de Deus já não está sobre a nossa vida mais. Todos os seres humanos, para chegar a Deus, precisa de Jesus. As boas obras, as esmolas, a pessoa ser bondosa, a pessoa ser caridosa, não é suficiente. Eu preciso de Jesus. Jesus, ele é um intermediário entre nós a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso é bíblico. Então isso aqui mostra que precisamos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua tarde, o seu lar, a sua família, né? Que nós possamos ser como este homem, como Cornélio, né? Temente a Deus, que devemos orar continuamente diante de Deus, sermos generosos, porque tudo isso, irmãos, vai estar tudo diante de Deus, está na memória, está em memória diante de Deus. Por isso que eu falo, tudo que fazemos, bom ou mal, Deus sabe de tudo. Então procuremos fazer o bem. Deixemos a palavra de Deus ser luz, lâmpada para o nosso caminho, para não errarmos. Porque muitas das vezes fazemos coisas erradas na ignorância. Mas quando somos instruídos pela palavra de Deus, quando somos direcionados pela palavra de Deus, com certeza nós vamos errar muito menos. Porque a palavra de Deus ela é o mapa, ela é o guia, ela é a nossa bússola. Então ela é tudo o que precisamos para chegar aos céus. Está na palavra do nosso Deus, está na Bíblia Sagrada. Está aqui o caderno de oração, você tem todo o direito, você tem toda a liberdade de estar enviando os seus pedidos de oração e nós vamos estar orando, clamando a Deus em favor da vida de todos vocês que, com fé, têm deixado os seus pedidos de oração. Temos orado, hoje mesmo pela manhã, eu já intercedi em favor dos nossos ouvintes. Mais tarde vou interceder de novo à noite. E assim vai, nós estaremos intercedendo em favor de todos os pedidos. Faça isso com fé, use a sua fé, deixe o seu pedido de oração para os seus familiares, para o seu vizinho, para quem você quer bem, que nós vamos unir a nossa fé em oração e vamos clamar a Deus. E Deus vai fazer o milagre na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, porque ele é Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe neste momento. Vamos então fazer a oração da fé. Creia. Jesus pode te tocar aí aonde for, aonde você estiver. No Brasil, fora do Brasil. Se for preciso, ele pode enviar o anjo. Jesus é o mesmo. Ele enviou na casa de Cornélio. E se for preciso, ele pode até enviar um anjo aí na sua casa. Depende da sua necessidade. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Pai.
muito satisfeito, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, neste momento eu quero agradecer por cada um, Senhor, que estão nos assistindo nesta tarde. Cada pessoa que parou um pouco, que estava fazendo, para ouvir esta mensagem e também estar orando conosco, Deus. Aonde esta oração chegar, Deus. Ô Senhor, opera maravilhas nesta tarde desta quinta-feira, nesta noite, não sei que horário, que este irmão, que esta irmã vai estar nos ouvindo. Senhor, aonde esta oração chegar, muda esse ambiente, Pai. Esse ambiente de trevas, Pai, possa se transformar num ambiente de luz. Esse ambiente de enfermidade, Pai, possa se transformar em um ambiente de cura, de saúde, meu Pai. Esse ambiente meu Pai, de tristeza, possa se transformar num ambiente de alegria, de gozo, de regozijo, Deus. Pai, faz isso nesta tarde. Toca, Senhor, nos nossos ouvintes. Toca neste lar, Pai. Toca nesta família. Toca nesta enfermidade. Enfermidade, no nome de Jesus. Eu repreendo toda sorte de enfermidade. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Enfermidade saia. Dor saia. Mal saia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde tiver uma dor, aonde tiver uma enfermidade, nesta tarde desta quinta-feira, nesta noite de quinta-feira, eu lhe dou uma ordem, vai embora. Dor, vai embora. Enfermidade, vai embora. Câncer, desapareça. Caroço, suma. Tumor, seja queimada em nome de Jesus. Cisto. Ah, Senhor, aonde tiver uma dor, uma enfermidade, toca, Senhor, na pele, toca no sangue, toca nos ossos, Senhor. Toca na carne, toca nos músculos, toca, Senhor. Aonde tiver o mal, que este mal desapareça em nome do Senhor Jesus. Dor, desapareça. Dor, saia deste corpo em nome de Jesus. Senhor, visita, Senhor, as emoções, Pai. Pessoas que estão tristes, amarguradas. Ah, Senhor, para baixo. Ah, Senhor, oprimidas. Ah, Senhor, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, sentimento de inferioridade. Deus, toca nas emoções. Senhor, toca nessas vidas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, faz a obra, Senhor. A obra é só o Senhor que pode fazer milagre. É só Deus que faz milagre. Deus vai tocando nas famílias, vai tocando nos nossos ouvintes. Senhor, vai trabalhando, Senhor. Trabalha no emocional, trabalha no espiritual, trabalha, Senhor, meu Pai, na saúde dos nossos ouvintes, Pai. Senhor, visita os lares, visita as famílias. Pai, aonde tiver um ouvinte nosso nesta tarde e noite de quinta-feira, Pai, visita as famílias, os lares, os filhos, netos, sobrinhos, o esposo, a esposa, Pai. Que possa ter paz dentro desta casa, que possa ter alegria dentro deste lar. Espírito de contenda, de briga, saia deste lar. Espírito de separação, espírito de morte, em nome de Jesus eu te mando embora. Saia desta casa, saia desta família, solta a vida desses jovens, solta a vida desses adolescentes, solta a vida desse adulto, em nome de Jesus, solta. Demônios, em nome de Jesus, aonde você estiver escondido nesta tarde, eu te dou uma ordem, saia. Aonde você estiver, talvez dentro de algum objeto, eu te dou uma ordem, vai embora. No nome do Senhor Jesus, vai embora. Saia deste lar, saia deste cômodo, saia deste quarto, saia desta casa. É pelo poder do nome de Jesus. Vai embora, Satanás. Vai embora, demônios. Vai embora, mal. Vai embora, perturbação. No nome de Jesus. Senhor, toda insônia, Pai, toda tristeza, toda mágoa. Ah, Senhor, toda angústia. Essa pessoa que amanheceu angustiada hoje, Pai. Ela não sabe nenhum motivo que ela está com essa angústia. Pai, que essa angústia saia agora, no nome de Jesus. Angústia, saia. Mal saia, em nome de Jesus. Deus, traz a luz dentro desta casa. Pai, agora, no nome de Jesus, traz a luz dentro deste lar. Que a luz do Senhor possa resplandecer dentro desta casa.
Deus abençoa os nossos irmãos que são empresários, os nossos irmãos que trabalham por conta. Deus abençoa, prospera esse comércio, prospera esse negócio, envia clientes, Pai. Pessoas que estão endividadas, Deus, entra com providência. Pessoas que estão passando apertado, Senhor, entra com providência, Pai. Ó Senhor, o Senhor é Deus de milagre. Faz o impossível nesta tarde, meu Pai. Visita cada vida, visita cada lar. Aqueles que estão no Brasil, fora do Brasil, aonde a nossa oração chegar. Ah, Senhor, abençoa os lares, abençoa as famílias. Meu Pai, cura, liberta, salva. Meu Deus, faz uma obra, Pai, na vida dos nossos ouvintes. Aqueles que têm contribuído nesta obra. Deus abençoa ricamente todos que têm contribuído nesta obra, Pai. Multiplica, Pai. Ô Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que vê tudo, como nós lemos nesta palavra. Tudo que Cornélio fazia estava diante do Senhor. As esmolas, as orações, tudo que ele fazia. Senhor, e não é diferente nos dias de hoje. Tudo que o teu filho e a tua filha está fazendo está diante, em memória, diante do Senhor. Deus, é no nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa todos os nomes, todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Senhor, esta é a oração que eu faço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa a sua vida, meu irmão e minha irmã. Neste momento eu quero deixar mais um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas. Estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde, uma ótima noite, no nome de Jesus. Pega esta programação e envia para as outras pessoas. Compartilhe esta oração com todos os seus conhecidos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Presbítero Eurípides e irmã Débora Pimentel, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou gravando esse áudio para deixar um testemunho de cura, de um milagre. Irmãos, como é de conhecimento do irmão, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade e durante muito tempo eu tomei remédio para o controle dessa ansiedade. E eu sempre fazia os exames e não dava nada, né? E continuava tomando os meus remédios e tal. Mas aí quando foi no início desse ano, eu fiz os exames de rotina e deu uma alteração no meu fígado. A médica disse que podia ser a medicação que eu estava tomando, né? Aí eu repeti esse exame, deu normal. Um mês depois, repeti de novo, deu alterado. Aí eu já fiquei preocupado. Foi quando eu mandei um zap pro presbítero, pedindo a ele para orar por mim, né, para interceder por mim. E eu entrei num processo, né, de oração e comecei a orar, pedindo a Deus um fígado novo, né, para Deus regenerar o meu fígado, restaurar o meu fígado. E vim orando, né. E aí quando foi esses dias para trás, a médica me pediu uns exames, só que aí pediu uma bateria de exames, né? E eu
orei a Deus, falei, Senhor, eu vou fazer esses exames e esses exames vão dar todos normais, porque eu creio na minha cura. Irmãos, eu fiz os exames e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não deu nada de alterado, deu como o meu fígado está normal, minhas funções hepáticas estão normais. Então, irmão, eu estou agradecendo a Deus porque por eu tomar esses remédios, né, sobrecarrega o fígado, né? Mas graças a Deus o meu fígado está normal, com as funções normais, e eu estou muito feliz, eu estou muito grato a Deus, e depois agradeço aos irmãos aí pela oração, e dizer que Deus é maravilhoso. Louvado seja o santo nome do Senhor por essa cura, por essa libertação. E Deus é maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Napoleão, o irmão Napoleão. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado.